Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal de tiro de pressão. Hoje esse vídeo vai ser mais curtinho, mas vai ser muito didático, vai tirar dúvida de muita gente. Ele foi postado, infelizmente eu acabei esquecendo de anotar quem mandou essa pergunta, mas ela foi postada entre os comentários no review da SAG R1000 5,5 que eu fiz há algum tempo atrás. Você encontra esse link desse review na descrição do vídeo. E a pergunta foi o seguinte, vou ler aqui da minha colinha porque eu não lembro de cabeça. Comprei uma SAG R1000 5,5, mas queria deixar ela 4,5 mm se possível. Motivo, o stand da minha cidade aceita somente calibre 4,5 para torneio. Alguém já fez ou pode me ajudar nisso? Ou seja, o nosso amigo comprou uma SAG R1000 5,5 e ele agora quer trocar o cano provavelmente para passar ela para 4,5. Tecnicamente, gente, seria só isso mesmo. Trocar o cano da carabina. Tira o cano 5,5, põe um cano 4,5. Só que não é bem fácil assim. A coisa não funciona de uma forma tão simples, infelizmente. O que acontece? Existem algumas dificuldades aí que atrapalham essa solução que seria fácil e prática. Primeira dificuldade, talvez não esteja disponível para determinados modelos de carabina um cano 4,5 mm ou 5,5 mm, um cano de calibre alternativo que seja. E mesmo que se tiver, talvez o custo desse cano não vale a pena. Então, por exemplo, se você comprar uma carabina que custa R$1.000 e um cano novo custar R$500, sendo que você vai ter o gasto de troca do cano, talvez não vale a pena. Vale a pena você comprar uma outra carabina de outro calibre, do calibre que você precisa. Então isso pode acontecer e é um possível problema, um possível complicador para essa solução de troca de cano. Uma outra, não tem esse cano, não existe ou está muito caro. Uma solução seria fazer um cano no calibre que você precisa. Só que, gente, esse é um outro problema, porque canos customizados, canos feitos sob encomenda, eles são difíceis, não é fácil de encontrar profissionais que façam canos de armas de pressão de boa qualidade e esses canos geralmente custam caro. Muitas vezes custam o preço de uma carabina, por exemplo, de uma R1000. Então, não é uma solução viável também, infelizmente. Aí também tem um terceiro complicador. O que acontece? Muitas vezes, você sabe que tem a câmara da carabina, tem um buraquinho que é chamado de transfer port, que ele é mais ou menos do mesmo, geralmente ele é um pouquinho menor, ou mais ou menos do mesmo tamanho que o calibre do cano. Para quê? Que é o ar que vai sair dessa câmera, vai passar por esse buraquinho que é o transfer port em alta pressão para empurrar o chumbo através do cano em direção ao alvo. Pode ser que a carabina que você tenha, na hora que você trocar o cano, esse tamanho desse transfer port não seja compatível com o diâmetro interno do cano novo que você colocou. Aí o que acontece? Ou você vai ter vazamento de ar, ou você vai ter uma sobrepressão e não vai funcionar direito a carabina com o cano trocado. Isso pode acontecer, é uma coisa possível de acontecer. Então isso, antes de você comprar um cano novo, mesmo que ele tenha disponível, você tem que verificar isso. Se na carabina, na versão 4,5 e na versão 5,5 dessa carabina, se o diâmetro desse orifício da câmera, chamado transfer port, se ele é o mesmo. Se ele não for o mesmo, aí já não vale a pena, porque aí você teria que trocar também a câmara da carabina e você acabou trocando a ferragem inteira. Aproveitou só a coronha, a montagem, né? Que é aquela parte de polímero ou madeira, e acabou não valendo a pena no final. Tem também, gente, um quarto complicador. E esse quarto complicador geralmente é quando você tem uma carabina 5,5 e você resolve colocar um cano 4,5 para ela. O que acontece? O dimensionamento da câmara, o dimensionamento do gasram ou da mola, eles já são geralmente pensados e são diferentes entre os calibres. Para quê? Porque o chumbo 5,5 ele é mais pesado, então geralmente as carabinas 5,5 tendem a ter molas e gasrams mais potentes para poder compensar esse aumento de peso do chumbo. Aí se você pega uma carabina 5,5 e põe um cano 4,5, esse chumbo 4,5 ele vai ser disparado em uma velocidade muito alta
podendo entrar na famigerada zona transônica, que é acima de 270 metros por segundo, é uma zona onde simplesmente a precisão da carabina vai para o espaço. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, as carabinas da Gamo, se você pega mesmo uma Gamo Big Cat, no calibre no 5,5 ela vem com gasran de 50 kg e no 4,5 ela vem com gasran de 45 kg. Tem uma diferençazinha de peso de gasran, na CBC Jade isso acontece, na Nitro Advanced, CBC Nitro Advanced acontece, em outras marcas acontece. Por quê? Porque o calibre 5,5 é mais pesado, então precisa de uma potência maior para empurrar esse chumbo. Então, gente, são esses os possíveis problemas que tem. Existem algumas carabinas raras, como eram por exemplo, tinha a Beeman Dual Caliber, se não me engano, que era o nome dela, que era uma carabina que ela vinha com os dois canos, 4,5 e 5,5, e você tirava um cano e colocava o outro. Mas são raras de ter, e essa carabina tinha muito problema da folga na junta do cano com um bloco, era meio problemática. Então, se fosse uma solução, gente, tão fácil de apenas trocar o cano, todo mundo estava fazendo isso aí. Só que você não é o primeiro que teve essa ideia e pode ter certeza que se não é todo mundo que faz isso, é que possivelmente existem esses complicadores que você tem que levar em consideração e que tornam esse tipo de solução inviável. Então tá aí, respondida a dúvida. Você tem algum comentário, dúvida adicional? Você já tentou fazer isso, deu certo, não deu certo? Coloca aqui nos comentários, vai ser legal a gente bater um papo a respeito disso. Deem um like no vídeo, assinem o canal, ajudem a divulgar esse vídeo, o meu canal também, tá ok, gente? Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.